até hoje é falado nos dias atuais por várias pessoas, independente de religião, se é evangélico, se é ateu, se é qualquer religião que for. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já até citou algumas vezes, e creio eu que nesse mundo, olha, não vou falar todos, mas poucas pessoas ainda não conhecem. E essa é uma oração que está ficando de lado. Essa é a grande verdade. E quando é feita de forma errada, é feita de forma oratória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente sabe de cor, então muitas pessoas hoje falam assim, ó, aquele texto, mas não se dão a devida importância nas palavras que Jesus dá nessa oração. Jesus ensina a orar. E Jesus ele está nessa oração abrindo leque para quem é mais estudioso e para quem é leigo, que não conhece as escrituras, mas ele ensina uma oração simples, extremamente eficaz, extremamente poderosa. E se você soubesse a importância que essa oração tem, você ia orar diferente. A tua oração do Pai Nosso seria de uma forma totalmente mais diferente, mais aprofundada. E é sobre isso que eu quero trazer nessa noite, tá bom? Primeira situação, Pai Nosso que estás no céu. Jesus está tratando do Pai Eterno. Além de estar tratando do nosso Deus, Ele nos coloca na mesma situação dele, na mesma situação de Jesus como filho. Ele podia fazer a oração, Pai meu, né? Ou a oração de seus servos. Ele podia mudar totalmente o contexto, mas não. Pai Nosso que estás no céu. Então, começa a entender esse ponto aí. Pai Nosso que estás no céu, tá bom? Santificado seja o teu nome. O nome do nosso Deus, Ele já é santo. Certo? Então veja que interessante, também duas situações aqui. Seja o teu nome. Jesus não dá o nome de Deus, nós trazemos, né, como Deus, mas é o grande, para muitos, o grande mas como é que é o nome de Deus verdadeiro? É Yeshua, é o grande eu sou, porque muitas vezes Deus se trata como o grande eu sou. Então, Jesus ele não fala, ele fala, santificado seja o teu nome. Então isso é uma coisa legal de se observar. E santificado seja o teu nome, uma vez que o nome de Deus é santo, sempre foi. O que Jesus quer trazer? Santificado seja o teu nome, não onde? Na nossa boca, na nossa vida. Porque nosso dia a dia, Jesus sabe que nós somos errantes, pecadores. Às vezes no mesmo dia a gente pode estar falando besteira, falando coisas horríveis, brigando e falando de Deus. O homem ele é sujeito a isso. Então santificado seja o teu nome. Jesus quer trazer a santificação no nome de Deus na nossa boca. Por isso quando a gente tem que falar de Deus, a gente não pode falar de qualquer jeito, para não se tornar até uma blasfêmia. Ou cuidado com o nome, o zelo. Então santificado seja o nome, teu nome, não, de nossas vidas, na nossa boca, tá? Venha a nós o teu reino. Pessoal, aqui venha a nós o teu reino. Aí já, aí Jesus ele começa a realmente a oração dele assim ter uma profundidade maior sobre a vida do homem. Por quê? Venha a nós o teu reino. Ou seja, quando a gente vê se tratando do reino de Deus, está se falando o quê? Da vontade de Deus, da soberania de Deus, tudo relacionado ao mundo espiritual e físico, mas nesse caso assim o espiritual ele abre mais um leque. Por quê? Porque o reino de Deus é muito melhor que o nosso. A vontade de Deus é muito maior que nós. Às vezes nós temos sonhos e vontades e a gente acaba limitando. E Deus sempre fala, Deus ele sempre quer dar o melhor pra gente, mas a gente tem que dar a oportunidade de Deus agir nas nossas vidas. Independentemente seja na situação financeira, independentemente de como você está vivendo hoje. Se você está bem com o teu marido, se está bem com teus filhos, sabe? Não importa as circunstâncias. E aí que muitos pecam, porque se faz uma oração de qualquer jeito, uma oratória apenas, e não se dá essa devida importância, essa oração que o próprio Jesus nos ensina. Então vamos lá. Venha a nós o teu reino, faça a tua vontade. Outra coisa que o homem tem que deixar, Deus fazer a vontade dele em nossas vidas. A gente está pedindo para vir a vontade, o reino de Deus. E o reino de Deus a gente sabe que só tem coisa boa. Eu sempre falei isso aí, Deus não quer, que não é porque vivemos no fim dos tempos que Deus quer dar uma vida ruim, que passamos dificuldades. Sim, é necessário algumas provações, está na Bíblia, mas Deus ele ainda cuida da gente, ele tem o melhor para dar pra gente.
não tenha dúvida. Então venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus muitas vezes não é a vontade que a gente quer. Ah, mas eu queria assim, né? Não é verdade? Então essa oração tem um peso muito grande. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, tá bom? Assim na terra como no céu. Agora Jesus, o que ele está fazendo? Ele está abrindo os dois mundos, o mundo espiritual e falando do mundo físico. Até aqui, como eu falei, a maior ênfase foi no espiritual. E sempre foi isso, sempre foi. Uma coisa que eu sempre bato na tecla, tanto em orações, como, enfim, você vê campanha do milagre, da cura, se falam tantos sobrenaturais, aí como títulos para eventos, para congressos, para, enfim, tantas festividades, sobrenatural, milagres, não sei o que. E na hora que vão fazer, a pessoa que prega, a pessoa que louva, ministra, a gente vê que é muito grito. Infelizmente, a gente não vê paralítico curado, andando. É difícil, não é verdade? Pessoa com câncer, o câncer sair, é muito difícil. Hoje está errado. Porque esse mundo espiritual tem que pagar um preço. E é fácil você pegar o microfone e fazer acontecer. Mas na prática a gente vê que as pessoas saem das igrejas da mesma forma que entram. Infelizmente. E quando se fala de Jesus, se fala do nosso Cristo, se lembra-se muito dele. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, só na Santa Ceia. Não é pregado nos eventos sobre crucificação, sobre arrependimento, sobre salvação. Quando você vê a história de Jesus, quando você vê a missão de Jesus na terra, todas as curas, todas as libertações, tudo, primeiro Jesus tratou do espiritual primeiro, depois do físico. Então é fácil fazer um título com sobrenatural, tal. Mas e cadê isso evidenciado? Não existe. Se paga o preço, se faz muito shows, vamos dizer assim, né? E isso está muita vez. Jesus ele se preocupa primeiro com o espiritual, depois com o físico. Você vê que já começa aqui, ó. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora sim, assim na terra como no céu. Aqui ele vai começar a ligar os dois mundos, tá? Vamos lá então. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que eu falei para vocês? Você acha que Jesus não sabe que nós passamos dificuldades? Deus não sabe que nós passamos problemas, dificuldades e assim por diante? Esse pão nosso de cada dia nos dai hoje, a partir do momento, que presta atenção, a partir do momento que você deixa e pede o reino dos céus na sua vida, venha a nós o teu reino, o reino de Deus, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, assim no mundo espiritual, seja feita a vontade de Deus no mundo espiritual, mas também na nossa vida, no nosso dia a dia. O que acontece? O pão de cada dia nos dai hoje. Deus ele te dá condições de trabalhar, Deus dá condições de pagar suas contas, Deus dá condições de tratar da tua vida financeira, da tua vida conjugal e assim por diante. Deus não deixa os seus passar necessidade. Deus ele vai prover, tá? Mesmo que seja no aperto, mas Deus prova, ele dá, ele entrega, não na tua casa se for necessário, tá? Eu sei que muitas pessoas já têm testemunho disso, já vivenciaram essa situação, tá? Mas tá aqui, ó. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ponto. Aqui Deus aplica a justiça. Da mesma forma que você pede perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, ou Senhor, me ajuda a quitar minhas contas, minhas dívidas, meus problemas. Muitas pessoas às vezes têm coisas em a ver conosco, certo? Não é só da área financeira, mas às vezes tem um problema com uma pessoa, aquela pessoa tem birra de mim, tem ego, não sei o que. Aqui ele abre um leque pro geral, tá? Pode ser financeiro, né? Pode ser perdoar principalmente as pessoas que fazem mal para nós, que nos invejam, que nos criticam, que nos apontam o dedo. É essas pessoas. Nós devemos perdoar, jejuar, consagrar, pedir Deus, abençoe a vida delas. Ah, mas estão tacando pedra nas minhas costas. Abençoe a vida delas. Sabe? Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, tá? Ou quem nos tem ofendido, tem uma outra versão, quem nos ofende, quem nos alivia. Então, pessoal, às vezes você quer que Deus te abençoe, mas você não gosta de fulano faz mal para você e você vira as costas e não faça isso. Jesus ensina ao contrário. Quer ser abençoado?
Jesus ensina o contrário. Ore por ela. Senhor, tira todo o mal da vida dela, abençoa a vida dela. É assim que Jesus nos ensina. E não nos deixes cair em tentação. O diabo é sujo, o inimigo é sujo, ele ouve nossas orações, ele não nos deixa orar a grande verdade, ele não nos deixa ler a Bíblia, dá sono, dá desentendimento, vai orar, cai no sono, falta a palavra. O inimigo ele faz de tudo para você não orar, faz de tudo para você não ler a Bíblia, porque são duas ferramentas poderosas na vida do ser humano, certo? E por mais que às vezes você não sabe orar, olha a oração do Pai Nosso, olha a profundidade que ela tem, tá? Então vamos lá, não nos deixes cair em tentação. O inimigo sabe que o ser humano é falho. Ele vai tentar de todas as áreas. Aqueles que é na área financeira, aqueles que tem a mão leve, que não podem ver um celular no chão, que já, opa, esse é meu, né? Ou vamos dizer, nas cobiças, nas invejas, na prostituição, drogas, bebidas, ele vai agir de tudo que é maneira, tá? De tudo que é maneira. Para nós cair em tentação. Mas sabe aquela vontade de pecar? Não vamos nem abrir o leque do pecado. Essa vontade de pecar. Não nos deixes cair em tentação. Porque o ser humano cai. Sabe, se o ser humano não caísse, não precisava ter essa parte. Não nos deixes cair. Não nos deixes cair em tentação, porque isso a gente peca. Mas com Deus, orando com essa fé, de forma específica, entendendo o Pai Nosso, Deus não deixa. Mas livra-nos do mal. E Deus faz o quê? Livra-nos do mal. Se o senhor ver, Deus sabe o que vai acontecer amanhã, depois e por diante. Vai ver, sabe as artimanhas do diabo. Até aqui ele permite provação, aqui não. Aqui você não vai fazer mais. E livra do mal. Amém? Esse mal a gente pode abrir também um leque. Por quê? Por que eu falo para abrir o leque? Porque o mal está lá, ó, assim na terra como no céu. Lembra do começo? Então, é para todas as áreas. É âmbito espiritual e âmbito físico, financeiro, conjugar, familiar. Todas as áreas. Seja aqui na terra como no céu. Ó, presta atenção nessas frases. Então, livre-nos do mal. Não importa se é espiritualmente ou se é fisicamente. Deus livra do mal. Muitas orações acabam por aqui, tá? Mas o Evangelho, a Bíblia cristã, ela coloca: teu é o reino, ou seja, o reino de Deus é maior que tudo. Tudo. O reino de Deus não tem nem como falar. É mais do que imaginamos. Vai além do ser humano, vai além do físico e do espiritual. O poder e a glória para sempre. Amém. Tem noção? Só desse final aqui é muito profundo. Se você for analisar o reino de Deus, esse aqui já dá outro estudo. O poder e a glória para sempre é de quem? É do nosso Deus. Quando você, e conclui com amém, né? Quando você pega essa oração, você estuda ela, entende? Frase por frase, palavra por palavra, e tenta visualizar o teu entendimento, você vai ver que essa oração de Jesus é uma oração que ela serve para quem é leigo, para quem nem conhece a Bíblia, está estudando ainda, está começando a caminhar, e para aqueles também que já gostam de aprofundar e entender um pouquinho mais a Bíblia. Ele pega num linguajar simples e para todo mundo entender. E isso que falta muitas vezes na nossa igreja, no nosso dia a dia, nessa oração. Oração que é feita muitas vezes de forma oratória, que nem eu falo. Pai nosso que és santificado seja o teu nome, venha a nosso reino, blá. Não. Dá prioridade para cada palavra, dá prioridade para cada vírgula. O nosso Jesus pensa, Jesus está ensinando a orar. É Jesus. Um pouquinho antes, se você for ler no capítulo 5, como se deve orar, tá? Capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. Ele fala como se deve orar. Isso também já é outro tema. Infelizmente a gente vê por aí muitas pessoas fazendo oratórias na igreja. Não abre o coração, não executa a fé, não executam, não direciona a sua oração para Deus, usam palavras repetitivas, né? Repetidas, tal. Claro que oração, quanto mais melhor, mas é um processo. Mas é um processo que tem que ser feito com fé, com propósito e com coerência, até por dizer assim, sabe? Com sabedoria. E isso tudo Deus dá. Senão a gente acaba vendo orações
repetitivas, orações sem impacto, orações que realmente não sobem os céus. E isso a gente vê no âmbito da igreja, também no geral onde a gente passa, mas muitas vezes nas nossas vidas, certo? Se a gente bobear, nós mesmos caímos nessa oratória. A gente sabe que a Bíblia não é para falar, tá ali ó, no versículo 5 em diante, mas ali é outros, eu só posso trazer para frente. Quando for orar, ora de coração. Não importa se você vai falar chique, bonito, exaltando a Deus, ou se fala Senhor ou Pai, como o próprio Jesus nos tratou. Soberano, eterno Deus, glorioso, majestoso. Essas palavras sempre vão ser bênçãos porque enaltece nosso Deus. Mostra que Ele é poderoso, válido, ok? Mas para você que está começando a orar, que não sabe nem muitas vezes o que falar, olha só, Pai. E Jesus vai te atender da mesma forma. O que importa é o coração aberto, para que as palavras que você for falar com Deus sejam realmente palavras do teu coração, talvez expondo a sua necessidade, talvez principalmente agradecendo a Deus pelo dia que você teve, pelo ar que você respira, pelo feijão que você tem no prato, sabe? É isso, tá? Então essa oração dominical é muito poderosa se você for analisar. Embora um pouco escassa nos dias atuais e embora muito oratória. Então, quando você for fazer o teu Pai Nosso, seja comandado com a tua família, com teus filhos, pense nisso, tá bom?